Olá, meu aluno, tudo certo? Estou aqui em bancada e resolvi um problema aqui de medição de corrente de uma maneira bem diferente. Eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Eu posso ajudar muito aí também nos seus testes. Bom, quero medir a corrente desse dispositivo aqui que é alimentado à bateria. Como você pode ver aqui, tem a bateria. Fiz esse pequeno ajuste técnico aqui, colocando esses dois fios e fazendo com que a corrente passe por esses dois fios, ela vai e ela volta. Vê que aqui tem uma divisãozinha de plástico, para não ter contato da bateria com o borne dela bem aqui, né? Com o contato dela aqui. A corrente vai e a corrente volta. De um lado tem um fio, do outro lado tem outro fio. Beleza, então a corrente vai passar por aqui, A primeira ideia que eu tive qual foi? Bom, vou colocar num multímetro. Então, eu coloquei primeiro nesse multímetro aqui, da Icari. Coloquei aqui 1000 amperes e coloquei aqui e ele não funcionou. Mas por que não funcionou? Ele não estava ligando. Simplesmente a resistência interna desse amperímetro aqui, e o amperímetro tem resistência interna, apesar de ser baixa, como estava na bateria, corrente vezes resistência igual a tensão. Então tinha uma queda de tensão no multímetro. Queda de tensão essa aqui já era suficiente para derrubar a tensão da bateria para o controlador de carga que estava vendo a tensão de saída, que já era menor que a da bateria, contra a queda aqui dentro. Então o controlador de carga imaginava que a bateria estava descarregada e não liberava a tensão para o circuito. Não funcionou. Então, eu coloquei esse outro equipamento aqui, tá? Um multímetro da Mustu, do mesmo jeito, e ele funcionou. Mas quando o dispositivo dava um pico de corrente, em alguns momentos aqui, da execução aqui do firmware, ele simplesmente dava o mesmo problema. Ou seja, imaginei que a corrente aqui, a resistência aqui é um pouco menor, menos queda de tensão, funcionou, mas normalmente o pico de corrente ele não media. Aí eu pensei, cara, e agora? Resistor shunt também não seria uma opção. Mas aí eu me lembrei que eu tenho esse alicate amperímetro aqui. E ele não é um alicate amperímetro dos mais comuns, tá? Ele também mede corrente contínua e não só alternada. O princípio de medição dele é diferente. Enquanto o alicate amperímetro que mede só alternada, a garra dele como se fosse um transformador, isso aqui tem um sensor Hall. O truque que ele faz é medir campo magnético, seja ele de um fio de corrente contínua ou um fio de corrente alternada. Só que o problema é, a corrente aqui é por volta dos seus 200, 100, 200, 300 miliamperes. E esse equipamento aqui mede até 600 amperes. Bom, eu poderia medir? Poderia. Ele tem duas casas decimais, então ele poderia medir algo, sei lá, 200 miliamperes, 0,20. 150 miliamperes, 0,15. Só que eu ia perder exatidão nessa minha medição, com certeza, né? E ia perder também a minha resolução. Mas aí qual foi a sacada? Colocar vários fios passando. Com um fio, a corrente, sei lá, 100 miliamperes. Com dois fios, 200 miliamperes. Com três fios, 300 miliamperes. Com 10 fios, 1 ampere. Então, estou multiplicando por 10 a corrente que eu estou medindo. Então, qual foi a ideia? Peguei as duas garrinhas aqui e passei ela dando volta. No mesmo sentido, tanto uma quanto a outra. Aqui são duas garras vermelha e preta, né? Mas não reparem com isso. E aqui eu juntei as duas, tá vendo? Então, como se fosse um fio só. Ele vem aqui, ele dá 10 voltas e ele volta para cá. Beleza? Lembrando, no mesmo sentido, que se eu colocar um para um sentido e outro para o outro, as correntes são opostas, o campo se anula e não funciona nada. Beleza, eu botei para funcionar. Então, olha só o que acontece quando é desligado. Eu vou ligar aqui na corrente contínua, olha só. Reparem que agora ele já mede 0,3 amperes. O que é isso? Não, nada ligado. É porque o instrumento é assim, tá? Há um pequeno desvio nessa situação. Para corrente contínua, para alternada não. Mas a solução que o próprio fabricante do equipamento recomenda é você vir aqui no relativo, zero relativo. Então, você deixa ele aí, vai estabilizar, zero relativo. Pronto, zerou. Fica variando aí 0,01, mas isso aí não é tanto problema assim para mim. Lembrando, essa medição aqui pode não ser a mais precisa, mas ela é excelente quando você tem um problema como esse aqui. Então agora eu vou ligar o equipamento e a corrente que seria de 100, 200 mA vai dar aqui como 1, 2 amperes. Olha para cá, que interessante. Olha só. 2,05 amperes, ou seja, 204 miliamperes, já que eu tenho aqui 10 voltas de fio. Então, eu estou usando isso aqui. Lembrando, isso aqui, para essa medição, eu não preciso de muita exatidão na medição. A ideia é ter uma noção do consumo
do dispositivo em diversos ciclos de funcionamento do firmware, então o valor exato não é importante para mim. Mas isso aqui quebrou muito o galho, tá? E aqui eu consigo fazer medições com qualquer carga que tenha bateria, independente da queda de tensão, porque não existe, a queda de tensão no fio aqui, ó, é muito baixa, tá? Então esse sistema funciona perfeitamente. Então fica a dica para vocês aí, ó, quem quiser saber o multímetro é o da Unity UT216C, tá? Esse multímetro deve estar custando hoje por volta dos seus 300 a 400 reais na AliExpress, você consegue encontrar por lá. O equipamento que eu comprei com o objetivo de medir correntes altas e alternada e também contínua, e acabou me servindo também para medir correntes baixas. Olha que maravilha. Bom, então é isso. Espero que a dica tenha sido interessante para vocês e que vocês possam também aplicar nos projetos que vocês tenham aí, beleza? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.